O jornalista português Sérgio Tavares foi impedido de entrar no Brasil na manhã deste domingo, horas antes do início do ato convocado por Jair Bolsonaro. Tavares veio ao país para cobrir o evento. Ele teve o passaporte apreendido e foi levado pela Polícia Federal para prestar depoimento assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e só foi liberado 3 horas depois. Na internet, o jornalista disse que foi interrogado pelos agentes da corporação a respeito de diversos temas, inclusive sobre ministros do STF. Acabei de ser agora solto depois destas horas todas na delegacia, interrogado pela Polícia Federal. Perguntaram-me sobre, especificamente, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, vacinas, 8 de janeiro, tudo. Um português que vem simplesmente cobrir uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, vira uma audiência pública sobre vacinação amanhã em Brasília e é sujeito a isto tudo, a prender o meu passaporte, fui tratado aqui quase como um criminoso. Mais tarde, Sérgio Tavares discursou no ato pela democracia. Em sua fala, o português afirmou que levará para o mundo a verdade sobre o Brasil. Eu vou garantir que a Europa e o mundo vai saber a verdade sobre o Brasil. O mundo vai saber que vocês precisam de liberdade, que vocês precisam de... Não podem ter censura. Não pode haver perseguição. Não podem obrigar bebés a serem vacinados. Eu prometo, esta mensagem, esta imagem vai correr a Europa toda, o mundo todo. A detenção do jornalista motivou reações da classe política portuguesa. Em Lisboa, o Partido Alternativa Democrática Nacional emitiu uma nota na qual chama o episódio de perseguição fascista de uma extrema esquerda. A sigla acusou ainda o governo português de ser complacente com o governo Lula. Em nota, a Polícia Federal declarou que Tavares foi questionado por não ter visto de trabalho. No entanto, de acordo com as leis brasileiras, não são exigidos vistos para jornalistas europeus que venham ao país para exercer atividade jornalística. Ana Paula, você conversou com o Tavares ontem? Sim, Joyce, conversamos com o Sérgio Tavares ontem no 4x4, o Piotto também estava lá com a gente, todos nós ficamos chocados, né? Quando ele relatou com detalhes a abordagem da Polícia Federal, que em momento algum ele disse que perguntou sobre o visto dele. Agora também já mostramos a notícia que na nota oficial da Polícia Federal eles dão a desculpa, porque não tem outra palavra, eles dão a desculpa de que eles estavam averiguando exatamente o visto de trabalho do jornalista, sendo que os jornalistas que fazem parte da comunidade europeia não precisam de visto para cobrir qualquer coisa, qualquer evento aqui aí no Brasil. Então, Joyce, muito triste, e o mais triste ainda foi que durante a apreensão ali, né, estávamos todos seguindo as redes sociais, vendo o que o Sérgio postava, nós nos deparamos com a comemoração de outros jornalistas. Eu falo do Chico Pinheiro, ex-Rede Globo, não sei nem ainda se está lá na Rede Globo, Chico Pinheiro festejando que um jornalista tenha sido abordado como o Sérgio Tavares foi e tendo seu direito de praticar a sua profissão cerceado pela Polícia Federal. Isso é o mais chocante. Nenhuma nota hoje da Abrage, de qualquer outro sindicato, outros jornalistas, né, mostrando solidariedade ao que aconteceu. Então, Joyce, é perigoso, né? Inclusive, ontem o Sérgio disse que já subiu muitas informações e entrevistas na nuvem, que ele só vai disponibilizar dessas entrevistas e imagens que ele coletou aí no Brasil depois que ele chegar em Portugal, que ele ainda não se sente seguro relatando, e vejam vocês, fazendo o trabalho de jornalista enquanto ele estiver no Brasil. Hoje ele cobriu também a sessão do Senado, que falou sobre vacinas obrigatórias em bebês, e aí ele disse que quando ele voltar para Portugal,
ele vai disponibilizar muita coisa. Assustador isso. Eu jogo para os meus amigos jornalistas de décadas, Augusto, Piotto, se em algum momento recente isso foi visto ou se não estamos diante de uma manifestação bastante soviética. Piotto, você também conversou com o Tavares ontem, né? E um jornalista que critica um ato desse contra outro jornalista não merece ser chamado de jornalista. Ontem, hora que eu vi o vídeo do Sérgio na internet, logo pela manhã, eu confesso que eu fiquei assustado e chocado. Eu não imaginei que chegaríamos a esse ponto. Aquilo me tirou até do sério ontem, porque perseguição a um jornalista que veio cobrir um evento aqui no Brasil de uma nação democrática para um outro país, pretensamente democrático, aliás, é por isso que nós estamos discutindo essa situação toda. Qualquer redação com o mínimo de decência e apreço pela liberdade de informação, pela liberdade de expressão e pelo trabalho livre da imprensa, deveria noticiar isso com absoluta indignação. Colegas jornalistas, há uma expressão, hoje se fala do jornalismo profissional, é uma reserva de mercado para veículos da velha imprensa. Não. Eu prefiro jornalista profissional, que pode estar em qualquer lugar, como é o caso do Sérgio Tavares, que veio aqui e é mantido por doações de pessoas que o acompanham na internet. Esse tipo de coisa que aconteceu ontem não é só lamentável, ele é muito perigoso. Mas ainda mais perigoso que isso, olha que ponto que chega o Brasil, né? Veja que nível nós estamos por causa de pessoas que estão cedendo à ditadura. Porque desde que, obviamente, persigam outros que eu não gosto, então está valendo qualquer coisa. Você achar natural e você não se indignar, sendo um jornalista, sendo um veículo de comunicação, não noticiar isso com indignação, porque um jornalista foi parado no aeroporto pela Polícia Federal. E veja só, você já noticiou, Joyce, mas me permita, na nota oficial da Polícia Federal de ontem, justificando o porquê que parou, chegou a dizer que, olha, a Polícia Federal, nota oficial, abre aspas, tá? A Polícia Federal está conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo. Polícia Federal, indivíduo não, mas vamos lá, né? Verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros, informou a PF. E continua. Tal indivíduo, de novo indivíduo, Polícia Federal, teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso é necessário um visto de trabalho que ele não apresentou. Fecha aspas. A Polícia Federal, um órgão do Estado brasileiro. Vamos para um outro órgão do Estado brasileiro, o Ministério de Relações Exteriores. Diz exatamente o seguinte: cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas de até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Não, ele não estava contratado por nenhuma empresa brasileira. Este é o outro motivo para que todas as redações, com o mínimo de decência e apreço pela liberdade de imprensa, critiquem o governo brasileiro, critiquem a Polícia Federal e se indignem com a situação. Passar pano e achar que é razoável só porque você discorda do que o jornalista escreve, o que ele defende, o que ele retrata e por que ele estava aqui, porque você acha que isso pode acontecer? Não, isso não pode acontecer em lugar nenhum. Então você não gosta de democracia, você não é a favor da democracia, você é a favor de ditadura relativa. Isso não pode, isso não vai. Se bem que, convenhamos, nós tivemos jornalistas aprovando a perseguição a jornalistas aqui no Brasil, então não é de se estranhar que tenham feito isso com um estrangeiro. É quase xenofobia. Evoluiu para, digamos, a xenofobia nesse caso, o que é vergonhoso. Falta decência para boa parte das redações e colegas jornalistas. Voltamos com mais de 150 mil telas. Antes de ouvir Augusto, porque a Ana Paula passou para Augusto e Piotto, sobre essa questão de que o Chico Pinheiro ontem comemorou quando o jornalista português foi impedido de cumprir o trabalho dele. A Ana Paula disse aqui, eu acho que não lembro, nesses anos de jornalismo, vocês que têm mais tempo que eu aí, não lembro de algo tão parecido. Um jornalista que comemora o impedimento de um colega de fazer o seu trabalho. Vamos só ouvir o Caute e depois nós fechamos com você, Augusto. Olha, Joyce, como cidadão europeu, né, eu cheguei no Brasil 10 anos atrás.
Então, é um absurdo do absurdo do absurdo aquilo que está fazendo. Uma fake news que foi divulgada por órgãos públicos brasileiros, sabendo que era uma notícia falsa, ou seja, uma informação falsa de que precisa de um visto de trabalho para exercer a profissão jornalística do Brasil. É falso. Para quem, como eu, é um cidadão europeu, não é necessário isso se você for enviado, for trabalhar por 90 dias pago pelo seu veículo de província, como era o caso. Então, no máximo, era só suficiente perguntar para o jornalista se ele ia atuar no Brasil pago pelo seu veículo ou não. Não era necessário ficar 4 horas lá. Era uma evidente intimidação. É mais uma pequena, grande, na verdade, contribuição da Polícia Federal Brasileira ao desgaste da imagem do Brasil no exterior e à deterioração do ambiente institucional no Brasil, que já não sofre, já não tem boa saúde, está sofrendo por causa desses comportamentos que são ilegais, porque isso aqui foi uma ilegalidade, porque está violando a lei e acordos bilaterais entre o Brasil e a União Europeia, e isso vai ter uma repercussão, já está tendo, na verdade, péssima em Portugal e no resto do mundo, porque é óbvio que agora o resto dos outros jornalistas internacionais no Brasil e também a mídia que está cobrindo isso lá de fora vai ver o Brasil como um país onde a liberdade de expressão está sendo cerceada pelas próprias instituições que deveriam protegê-la como a Polícia Federal. Então isso aqui é uma vergonha, foi uma página vergonhosa para a Polícia Federal e para o mundo jornalístico, como o Piotr falou, no dia de ontem, no dia da manifestação. Joyce, só complementar, ontem o Sérgio Tavares disse que a polícia em nenhum momento durante o interrogatório perguntou a ele sobre visto. Isso veio só na nota da Polícia Federal, o que é de estranhar. Se você está vindo aqui sem visto, o que também seria um erro, porque o Caute já explicou novamente, então, quer dizer, não, mas ele disse que não perguntou absolutamente nada. E boa parte dos veículos tentaram ali, ou tentou desqualificar. Não é um jornalista, está em rede social. Não, né? Menos. Jornalista é quem informa, ponto. Mais de 152 mil telas aguardando seu comentário, Augusto. Bom, Chico Pinheiro, né? Ex-jornalista. Ele, durante os debates da campanha eleitoral, ele virou assessor do Lula. Tentou ajudá-lo, sobretudo, durante o debate da Globo, passando informações. Aí é jornalista. E lulista fanático. Quem pertence à seita que tem como único Deus um ex-presidiário, não é normal. Não é normal. Agora, um jornalista que é contra a liberdade de expressão é a mesma coisa que um sujeito que tem uma determinada religião e proíbe todas as outras. Igualzinho. Ele age como membro de uma seita. Ele só noticia o que convém e sonha. O sonho dele é calar os que discordam. O que agrava esse episódio é que, não sei se nesse episódio especificamente isso se deu, a Polícia Federal, parte dela, que apoia o governo, ou foi seduzida pelas autoridades, ou tem medo dos chefes, já começa a agir por conta própria. Sim. Já estão parando pessoas. Qual é o crime que ele cometeria aqui no Brasil? Noticiar a manifestação, comentar, qual é o problema? O que é isso? Nem países em guerra fazem isso. O que aconteceu no Brasil? Onde está em que código, em que legislação está aí a explicação para essa violência? Nós somos a favor da liberdade de imprensa para todos. Sim. Todos. Não estou defendendo a minha. É democrata quem defende a liberdade do outro. É isso aí que eles não conseguem. Eles não conseguem. Agora, esse pessoal, ele milita. Quando se chega a esse ponto, você renunciou à honradez, tá? Você já pertence a uma tribo que fica se retroalimentando com elogios recíprocos e tal. Eles estão fora também da realidade. Eles não viram os integrantes da manifestação. Porque aí eles teriam de explicar como é que pode ser um perigoso fascista,
Uma criança ali que está comendo pipoca, o avô está comprando um algodão doce. Então, os caras estão com a bandeira de Israel. Então, esse aí que um jornalista não fale. Eu só vi isso acontecer, a Ana pergunta, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu não me lembro. Jornalista respeitável, não sei de ninguém. Quando, no começo do governo militar, tentaram impedir que exercesse a profissão 2 escritores, um deles era o Antônio Calado, toda a imprensa brasileira, jornalistas de todas as tendências se manifestaram contra esse absurdo. Proíbe, assim, e o argumento era o seguinte, muito simples, não se pode proibir que alguém ganhe a vida com o seu trabalho. Eles trabalhavam como jornalistas. Sim. E foram proibidos. Durou 2, 3 dias, a ideia não prosperou. Agora é uma ideia encantadora para os que compõem atualmente o Supremo. Então eles querem o quê com essas manifestações? Provocar a prisão de pessoas, a provocar punições que impeçam o adversário de se manifestar. Enfim, eles são a favor da ditadura. Eles são a favor do partido único. O Chico Pinheiro é só mais um que não tolera a existência de opiniões contrárias. No Brasil em que eles vivem, existem a esquerda, extrema esquerda não há. Sim. Ninguém é de extrema esquerda. Nenhum. E a extrema direita, bolsonarista. Não existe nenhuma direita democrática. A realidade os desmente todos os dias. Mas olha, não dá para lidar com quem pertence a uma seita. Não dá. Tá? Ele segue dogmas aí que podem ser estranhos para quem é normal e para eles são a luz. É o caso do Chico Pinheiro.